Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma reflexão. Crer é também pensar. Quero tratar com vocês hoje de um tema, a planicidade da Terra. Vocês acreditam que há um grupo de pseudocientistas, religiosos, pastores, advogando que a Terra não é esférica, mas a Terra é plana? E tem crescido cada vez mais na internet essas pessoas dizendo que a Terra é esférica. E muitas vezes ganham conotações diferentes de pessoa para pessoa, que vão mudando essa teoria da planicidade da Terra. Você lembra? No ensino fundamental, que nós aprendemos em ciências, em geografia, que nós temos um sistema solar, o Sol é a estrela de quinta grandeza, e a Terra tem o seu movimento de rotação e translação, e que a Terra, Vênus, Marte, Saturno, Plutão, Mercúrio, todos os planetas com a Terra giram ao redor do Sol. Não aprendemos isso? E isso já não está explicado e acabou? Pois é, agora surge, e não é novo, como dizia Salomão, grande poeta de Deus, que não há nada novo debaixo deste céu, deste sol. Muitas vezes os acontecimentos, fatos, criações repetem no decorrer da história. E olha o que eles dizem, aqueles que creem que a Terra é plana. Eles dizem que a Terra é um círculo plano, o Polo Norte fica no meio. Pensa numa pizza e ao redor as bordas de catupiry. Eles dizem que aquelas bordas ali é a Antártida. As muralhas de gelo que você não pode atravessar. Se um avião tentar passar, bate e cai. E se conseguir passar, cai no abismo. Eles acreditam nisso. Que existe então, a Terra é plana. Mas como que fica? As fotografias que foram tiradas, o homem que foi à Lua, eles dizem que tudo isso é uma conspiração da NASA, dos Estados Unidos, das superpotências para dominar o mundo. Mas veja, como que pode eles dizerem, sendo que a China, o Japão, a Rússia tem satélites? Não foi só a NASA, não foi só os Estados Unidos que tirou as fotografias mostrando o globo terrestre, que a Terra é esférica. Claro que não é perfeitamente uma esfera, mas ela é esférica. E eles dizem o seguinte, que na verdade tudo isso então é uma conspiração para dominar o mundo. Mas veja, que isso fazia parte das religiões antigas. Os hindus acreditavam que a Terra era plana e ficava sobre 3 grandes elefantes. Ficava lá, pairada sobre 3 grandes elefantes. Os egípcios e os mesopotâmicos, eles acreditavam que a Terra era plana e havia uma montanha no meio da Terra. Mas isso durou até a Grécia Antiga, porque Pitágoras, Aristóteles foram os primeiros a descobrirem que a Terra era circular, era redonda. E houve um homem, bibliotecário, lá em Alexandria, chamado Eratóstenes. E Eratóstenes, ele estava na biblioteca, pegando os papiros, e ele começou a perceber, colocando e fazendo um teste de um poste que ficava em Siena e outro em Alexandria. 800 quilômetros de diferença. E o que Eratóstenes descobriu? Eratóstenes descobriu que nessa distância lá em Siena e na Alexandria, o poste daqui dava uma sombra diferente do outro. Ele dizia que não tinha como a Terra ser plana, a Terra tinha que ter então uma curvatura, tinha que ser circular. E ele então mede 800 quilômetros, multiplica e ele matematicamente ele dá a medida circular da Terra, 40 mil quilômetros. Isso aconteceu, Eratóstenes viveu há 2.500 anos lá em Alexandria. Então não foi de hoje, não foram os cientistas modernos que explicam, não é a ciência hoje, mas desde antes
esses homens, lá na Grécia Antiga, já descobriram e já explicaram que a Terra é esférica, é redonda. Mas houve um homem, muitos de nós pensamos que foi Cristóvão Colombo que descobriu que a Terra era redonda, mas houve o Fernando Magalhães, que preparou uma expedição em 1519, lá na Espanha. E ele saiu com aquela expedição, atravessou todo o Oceano Atlântico, foi até o Pacífico. No Pacífico ele morre, mas mesmo assim a expedição continua, vai até o Oceano Índico e retorna até a Espanha. E Fernando Magalhães que provou que a Terra era redonda. Cristóvão Colombo acreditava e já sabia que a Terra era redonda, mas não foi ele, foi Fernando Magalhães. Veja bem, gente, isso já está definido. Mas eles articulam, defendem que não, é tudo conspiração. Aí eu fico vendo Marcos capítulo 7 e também Jeremias 17, que diz que o coração do homem é corrupto, é enganoso. E quando Marcos 7 diz, lá o versículo 21, que é do coração do homem que brota todos os tipos de loucuras. O coração nosso é um terreno fértil do ser humano para tudo quanto é tipo de loucura. São pessoas que têm os seus comichões e que querem contradizer tudo. E aí tem alguns pastores que buscam argumentações na Bíblia para mostrar que já havia declarações em livros poéticos, proféticos, mostrando que a Terra é plana. Ora, gente, você que fez aí, estudou sobre a exegese, hermenêutica, você que não precisa nem ter estudado a questão da exegese hermenêutica bíblica, mas você sabe disso. Inclusive você que é cristão aí, por exemplo, quando a Bíblia diz lá que o sol, o autor diz que o sol parou quando Josué orou, Deus não estava preocupado em explicar ciência. Mas veja bem, e por isso entendemos como teólogos reformados que a inspiração da Bíblia é dinâmica plenária. Ora, Deus utilizou Amós, Oséias, Obadias, Isaías, Ezequiel, os escritores bíblicos, e ali eu vou usar a palavra aqui, que Deus respeitou a cultura, a individualidade ali, as características peculiares de cada um. E eles falaram aquilo da maneira como eles viam. Eles não eram cientistas. É igual a criança, uma criança, você manda ela falar, desenhar a Terra, ela vai desenhar a Terra plana, porque é da maneira como vê. E sabe o que eles dizem? Eles dizem então que a Terra, ela é coberta por uma cúpula, por uma abóboda, e que o Sol e a Lua são menores do que a Terra. E não é a Terra com os planetas, a Terra que gira ao redor do Sol, mas é o Sol que gira ao redor da Terra. Algo que já existia antes lá. Estão entendendo? O que nós vimos quanto a isso? Nós vimos que tem muita coisa que é polêmica, que já aconteceu. Por exemplo, no campo da teologia, nós vimos que existem algumas heresias que têm sido resgatadas do passado. Por exemplo, no passado nós tivemos os concílios que condenaram lá o arianismo, o docetismo, antigamente com João, o gnosticismo. E muitas heresias que estão sendo ensinadas por aí, aqui na internet, por líderes, com seus comichões de quererem contradizer tudo. Eles querem e trazem do passado aquilo que já aconteceu. Eu volto a citar Salomão quando diz que não há nada novo debaixo deste céu, deste sol aí. Então veja bem, é verdade que a fé não depende da ciência, mas a fé não despreza a ciência. Eu citei Kierkegaard, aquele grande filósofo cristão, teólogo, quando ele dizia sobre o absurdo da fé, sobre a subjetividade da fé, e que a fé, na verdade, ela é absurda porque ela não está aí seguindo parâmetros nem de ciência, nem de lógica, nem de cultura ou ética, ou pressupostos de dogmas de alguma igreja, denominação. Só que
É preciso entender que tem horas que a gente, ao exercitar a fé e dar este salto, o salto da fé, ela não está debaixo de parâmetros lógicos da ciência. Só que a nossa fé não despreza a ciência. E outra coisa, a nossa fé está voltada àquilo que é revelado nas Sagradas Escrituras. Porque daqui a pouco nós iremos fazer coisas absurdas, igual alguns pastores têm feito aí nas suas comunidades, pastores, líderes, dizendo não, a fé assim é absurda mesmo. Só que o absurdo da fé, ela não está longe, ela não desobedece àquilo que foi revelado na Bíblia Sagrada por um Deus que tem lá nas Escrituras Sagradas os seus absolutos. Está entendendo? E é por isso que tem aí tantas heresias sendo ensinadas. Vocês acreditam que aquelas duas torres gêmeas que caíram, Bin Laden com aqueles seus homens lá, os terroristas, eles dizem que aquilo não existiu? Eles dizem que aquilo foi teoria da conspiração para elevar a nação americana? Mas ali foi George Bush, filho, que queria manter a soberania nacional, ter a admiração do povo americano, para que os americanos continuassem, na verdade, orgulhosos quanto à América e para acabar com aqueles terroristas. Aquilo tudo foi uma conspiração? Eu termino aqui e digo o seguinte: a ciência já nos mostrou, o homem foi à lua. Você não crê que o homem foi na lua? Entendeu? Então já explicou que a Terra é esférica e ela gira ao redor do Sol. Mas as pessoas querem, os comichões dentro de suas almas, dentro de si, esses pseudocientistas, querem provar aquilo que já foi provado. Querem explicar algo que é inexplicável da maneira deles. Aquilo que os cientistas já explicaram, nós não precisamos mais ficar aí querendo explicar o que não existe. Vai chegar uma época que eles vão dizer que a roda não é redonda. Eu não sei o que vai ser. Até mais.